Glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós não vamos ler tanto quanto na semana passada, mas para completar essa etapa, nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 44. Um abatimento de metade aí do que nós lemos na semana passada. Do versículo 20, Mateus 24, de 23 a 44. Palavras do Senhor Jesus. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém e glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos leva, ó Senhor, ao entendimento, que nos dá instrução e sabedoria, que é útil, ó Senhor amado, para o nosso crescimento espiritual. Fala conosco agora, Pai, por meio dela, nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Só apertar o... Semana passada, nós estivemos falando sobre os sinais gerais, né, da segunda vinda de Cristo. Aqueles sinais que acontecem ao longo de toda a tribulação. Né? Porque a tribulação ela começa então do período da ascensão de Cristo, né? Ou da própria vida de Cristo aqui entre nós, né? Até o final dos tempos. Mas o que nós vimos então são esses sinais que acontecem ao longo de todo esse tempo, de todos esses 2000 e poucos anos até agora,
né, de tribulação, que não é a grande tribulação. A tribulação ainda vai se acirrar, é grande até agora, digamos assim, no seu prazo, né, mas ela vai se, vamos dizer assim, complicar ainda mais, né, mais próximozinho do final dos tempos. As coisas vão piorando, né, até que chega um momento, então, em que o Senhor Jesus repentinamente vem. Mas o que nós vamos ver hoje é sobre essa dinâmica de como é que se dá a segunda vinda de Cristo. Como é que isso acontece, como é que isso se opera de fato. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo, ela será repentina. Ela será repentina, ou seja, ninguém poderá se preparar de última hora, porque do modo que ela acontecerá, tudo acontecerá de um instante só, vamos dizer assim. Não é um processo demorado, um processo lento, em que passam dias ou passam meses, não é? Esse processo final da segunda vinda de Cristo. Ele virá como um relâmpago que vai do ocidente ao oriente, né, que se espalha e é visível num piscar de olhos. Esse processo da vinda do Senhor Jesus é imediato, portanto não há preparação. Ninguém pode dizer assim, ele está vindo lá longe, peraí, corre aí, vamos dar uma apressada aqui, que eu estou vendo ele lá no meio da... Não é assim. É um processo instantâneo, é imediato. Então não adianta não adiantará para aqueles que pensam em tomar alguma providência de última hora, já não adiantará mais nada, né? Não existe como se preparar de última hora. Então é necessário se preparar desde agora e o tempo todo. O fato dela ser repentina não quer dizer que ela é imediata, ou seja, que ele vem hoje, né? Há esses sinais que nós vamos falar na semana que vem, que são necessários acontecer, não é isso? Já que aquele sinal também tão necessário, que é a pregação do Evangelho a todas as nações, pode acontecer, pode se cumprir imediatamente, nesse tempo de globalização, nesse tempo onde os meios de comunicação, uma mensagem que você fala aqui, corre a terra toda em questão de poucos minutos, né? Então essa etapa, ela está para ser consumada a qualquer momento, se já não foi, se já não está, digamos assim, vencida. Mas mesmo que ela não tenha sido vencida, eu creio que não, hoje em dia é possível que isso seja feito de modo muito rápido. Mas ainda temos esses outros dois processos, né, sendo que um deles, pelo menos, leva algum prazo, talvez pelo menos alguns meses ou alguns anos, digamos assim, de muita tribulação realmente. Então, nós temos que entender isso. Ela é repentina, ele vem de uma vez só. Isso é um piscar de olhos. Ele está presente, os poderes dos céus serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos como universo estável será repentinamente abalado na segunda vinda de Cristo. Não é que vai começar agora e Jesus volta no ano que vem. Não é assim. Isso é exatamente no mesmo momento. Desfaz-se. Parece que aqui, o Senhor Jesus está dizendo aqui, toda essa estrutura do universo criado se desfaz no mesmo momento. E aí nós nos veremos dentro de uma realidade totalmente diferente, e o Cristo vindo de um modo visível a todas as pessoas ao mesmo tempo. Você sabe muito bem, o nosso planeta ele é redondo. Então, o que está de um lado você não enxergaria em tese do outro lado. Então, desfaz-se todo esse sistema cósmico, todo esse sistema da criação principal no exato instante em que Cristo vier. E aí, então, céu e terra, só o novo céu e a nova terra, porque do jeito que está, aqui está dizendo que tudo isso se desfará instantaneamente, mas ainda temos, a gente fala assim, pode ser que Jesus volte amanhã. Realmente, pode ser. Mas pela palavra de Deus, nos parece que tem um pequeno prazo, mas pode ser em qualquer momento, em qualquer geração. Aliás, essa foi a crença de todos os que viveram na Terra, Sempre houve essa sensação de um imediatismo, de que o Senhor estava às portas, e Ele deixou isso de propósito, para que nós não adiemos a preparação, mas nos preparemos todos os dias, não é isso? Então ela será repentina, ela será como um piscar de olhos, como um relâmpago. Esse dia, ele não é um dia óbvio,
que você começa a olhar lá adiante, rapaz, as coisas estão começando a se desestruturar, o sol está apagando e coisas parecidas. Nada parecido com os filmes de Hollywood, né? Nada com os efeitos especiais hollywoodianos. Não é um dia óbvio, acontece repentinamente, ao mesmo tempo, no mesmo instante. As pessoas estarão nas suas atividades normais. Quem está trabalhando vai estar trabalhando, quem tem o costume de ir à praia estará na praia naquele dia, quem gosta de falar da vida dos outros vai estar falando da vida dos outros, não é isso? Quem gosta de jogar bola vai estar jogando bola, quem gosta de frequentar a casa de Deus estará na igreja, enfim, esse será um dia que aparentemente será como qualquer outro, não é? Na face da terra, como sempre existiu. Outra coisa que é importante a gente falar é que nesse momento as pessoas ainda estão preocupadas e, vamos dizer assim, estarão ocupadas com seus projetos, né, de tentar construir um paraíso particular. Porque não é mais ou menos o que todo mundo faz? Não é mais ou menos o que acontece? Nós estamos sempre tentando construir um paraíso particular, né? Ou seja, juntar provisões, ter certeza de que nós teremos provisões, nos cercar de segurança, tentar nos cercar no máximo possível para que nós tenhamos um paraíso particular. E esse projeto é um projeto obviamente inútil, né? Porque, na verdade, primeiro que ele é falho, a gente nunca consegue de fato essa estabilidade, ou nada parecido com o paraíso. E segundo, que no final das contas, né, isso só quer dizer que as pessoas, e não estou falando de nós, porque nós estamos buscando, né, conhecer a Deus também, andar na comunhão com o Senhor, mas o mundo, ou seja, o mundo que não conhece a Deus, as pessoas que não servem a Deus, estão preocupadas em se cercar de garantias que lhe deem paz, que lhe dê alegria, que lhe dê conforto, ou seja, um paraíso inútil, particular e inútil. Eles não procuram a vontade de Deus. Quem não procurava, continuará não procurando a vontade de Deus. E Jesus diz aqui que será como foi no tempo do dilúvio, né? No tempo do dilúvio de Noé. Noé, quando foi avisado de que Deus destruiria a terra, ele tinha 500 anos. Naquele tempo o pessoal vivia um bocado, né? Eu já estou com 53, já estou rateando para tudo que é lado, mas o Noé com 500 anos estava na flor da idade. Noé levou 100 anos, depois de avisado pelo Senhor, levou 100 anos construindo a arca, porque ele só entrou na arca quando ele tinha 600 anos. E ainda tem mais uma coisa, né? Noé, quando Deus mandou ele entrar na arca, Deus mandou ele entrar na arca tipo hoje, domingo, mas o dilúvio só ia começar no sábado que vem. Ou seja, ele entrou na arca e ficou esperando. Imagine a angústia dessa espera, né? Agora você imagina durante 100 anos o Noé construindo um barco num lugar onde não tinha mar, não é? E um barco imenso, gigantesco, interrompendo de certo modo as suas atividades agrícolas, porque ele era agricultor, né? Ele era lavrador. Imagine isso, a quantidade de gozação, de deboche, de gente que passou dizendo: esse cara é maluco, ô seu maluco, seu inútil, vai fazer alguma coisa que preste, não é? A quantidade de opressão, perguntas tolas, ofensas, instigações, gente dizendo isso é inútil e debochando, dizendo coisas as mais diferentes. Não é também aquilo pelo qual passam todos os filhos de Deus enquanto aguardam a segunda vinda de Cristo? Aquelas pessoas achavam inúteis os seus esforços, os esforços de Noé. Também tem muita gente achando inúteis os nossos esforços em servirmos a Deus. As nossas abstinências, as coisas das quais nós nos abstemos, e que o mundo, né, vive envolvido com elas, as coisas pelas quais nós temos escolhido servir a Deus, ao invés de simplesmente servir a nós mesmos, ou mesmo sair fazendo as coisas segundo o espírito desse mundo. Isso gera muita indagação e estranheza nas pessoas. Todavia, Noé estava ciente, estava certo do fato de que o juízo viria. É importante que nós estejamos certos e confiantes do fato de que Jesus vem, não é isso? E que Ele não deve nos achar desprevenidos, mas cuidando desse projeto. Eu tenho um projeto, você tem um projeto também? Eu quero ir com o Senhor Jesus, amém? Eu não quero ser destruído nessa terra, eu quero ir com o Senhor Jesus, amém? Eu quero ir para o novo céu e para a nova terra. Então, essa vinda do Senhor é repentina, não é uma coisa que é óbvia. De repente,
o céu se abre e lá vem o Senhor. Segundo lugar, a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, ela é gloriosa. Você lembra como Jesus veio da primeira vez? Nasceu de Maria, não é isso? Nasceu de uma mulher adolescente, jovenzinha ainda, de uma mulher virgem, mas quando ele nasce numa província insignificante do Império Romano. E numa cidade insignificante dessa província. Até o pessoal, sabe o insignificante do insignificante? Até as pessoas daquela província, ou seja, da Judéia, consideravam Nazaré um lugar desprezível. Ele nasce em Belém, na verdade, mas quando ele manifesta o seu ministério, ele era morador de Nazaré. Então as pessoas disseram, pode vir de Nazaré alguma coisa que preste? De Nazaré pode vir alguma coisa que preste, até dentro ali naquele lugar. Então Jesus não teve de modo algum uma primeira vinda gloriosa. Ele veio como o homem de Nazaré, como filho do carpinteiro, como o homem que nasceu numa cidade que tinha uma importância profética, que era Belém, mas que não era nada demais também. Viveu numa cidade, em duas cidades, Nazaré e Cafarnaum, que eram cidades totalmente inexpressivas. Um homem que não tinha nada para fazer sucesso no seu tempo, a não ser o fato de que ali estava o Salvador desse mundo e que nele se operava, pelo seu poder, por ele se operava um poder que ninguém mais poderia desfrutar, ninguém mais veria em outra pessoa. Então, esse Jesus era o filho do carpinteiro, era um homem que cresceu nas ruas de Nazaré, nas ruas de Cafarnaum, era um homem aparentemente comum, tanto é que quando se referiam a ele como o Nazareno, o Nazareno, o homem lá da cidadezinha de Nazaré. Mas agora não vai ser assim. Ele veio primeiro como homem, nascido de mulher, foi em toda a sua humilhação, foi a vinda de Cristo, a primeira vinda dele foi em humilhação. Imagine o Senhor de todo o universo ser amamentado por uma mulher, ser trocado nas suas fraldas, ter que passar por todas as fases do desenvolvimento de uma criança, simplesmente para cumprir-se a vontade do Pai, para que ali ele fosse, digamos assim, crescesse como um homem sem nenhuma regalia, ou seja, como um homem comum do seu tempo. Mas agora não. Agora Jesus vem na sua segunda vinda, ele não vem mais como homem, como um bebê, não vem mais como alguém que nasceu, não vem mais de ventre de mulher, o céu se rasga e ele vem montado num cavalo branco, ou seja, um sinal de glória, um sinal de majestade, Ele vem em toda a sua glória, ele vem em todo o seu poder, em toda a sua majestade, e isso será visível a todos, Será visível que aquele que vem na sua vinda, aquele que vem, ele é poderoso em todo o universo. O mesmo Jesus que subiu ao céu voltará de modo pessoal e visível a todos. Lembra quando Jesus estava subindo ao céu, apareceram dois varões, dois anjos, disseram, por que vocês estão olhando? Porque assim como ele subiu ao céu, ele também virá. Foi uma visão maravilhosa, ver Cristo subir e sumir entre as nuvens. Será uma visão muito mais estonteante, ver as nuvens se abrindo e ele vindo em toda a sua glória, em todo o seu poder e toda a sua majestade. Ele virá ao som da trombeta de Deus, ou seja, as trombetas dos anjos vão tocar na sua vinda. Não haverá arrebatamento secreto, ou seja, a igreja não vai simplesmente sumir, como acontece nesses filmes mais sensacionalistas, de origem dispensacionalista na sua doutrina, a respeito do arrebatamento. Não haverá arrebatamento secreto, o arrebatamento será visível a todos. Nós subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares, diante de todos aqueles que, assustados e horrorizados, ficarão para juízo. Ele virá como rei em grande glória, acompanhado de um séquito celestial de anjos. Quando um rei entra em triunfo, ou entrava em triunfo naquela época, era um cortejo. Ele vinha desfilando pela cidade e vinha cercado de um séquito de soldados, de nobres, de muitas pessoas importantes, que conferiam a ele essa importância daquele momento em que ele passava. Aqui então vem o Senhor, seguido de um séquito não humano, não de glória humana, mas um séquito de anjos,
não é? E também com os santos remidos, ou seja, todos aqueles que creram no Senhor como seu Senhor e Salvador. Amém? Porque na sua vinda nós seremos arrebatados de todos os cantos da terra reunidos e nos encontraremos com Ele nos ares e completaremos a sua vinda para juízo nessa terra. Não é isso? Ele virá em grande glória, então, com o seu séquito. E todos os que o rejeitaram se lamentarão, pois este também será o dia do juízo eterno. O terror dessas pessoas, o terror daqueles que se perdem, ele está descrito lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 e 11. Deixa eu ler aqui rapidamente, Apocalipse, capítulo 6, versículos de 15 a 11. Deixa eu abrir aqui, só para a gente ilustrar aqui melhor essa cena da segunda vinda do Senhor Jesus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, né? Sustentar-se? Então, a vinda do Senhor é gloriosa. E, finalmente, terceiro ponto aqui a destacar dessa dinâmica da vinda do Senhor Jesus, essa segunda vinda dele é vitoriosa também. Como nós vimos lá em Mateus, né, capítulo 24, 34, eu tenho aqui as referências dentro de Mateus, não é isso? A vinda dele é vitoriosa. Ele virá por entre as nuvens, com grande glória, ele recolherá os eleitos de toda a terra, né? Pelos quatro ventos serão recolhidos e se encontrarão juntos, né? Recolherá os eleitos de toda a terra, e o que acontecerá conosco nesse recolhimento? Né? Primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses fala que de modo algum nós precederemos aqueles que já morreram em Cristo. Primeiramente, eles ressuscitarão. Haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo. Não é isso? E eles ressuscitarão não com corpos como hoje. Né? Não tem a ver com aqueles filmes de mortos-vivos andando. Virou uma febre, né, uns últimos anos atrás, o cara todo babado de sangue andando na rua. Não é assim, não é disso que nós estamos falando. Ressuscitarão com corpos glorificados, incorruptíveis. O que é um corpo glorificado? Não tem nada a ver com esse corpo, ele é semelhante ao corpo de Cristo na sua ressurreição. Amém? Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, apareceu aos seus discípulos num corpo glorificado. Assim também ressuscitarão aqueles que morreram no Senhor. Primeiramente, eles ressuscitarão, né? Com corpos glorificados, corpos que não são mais mortais, que não são mais sujeitos ao pecado, que não têm mais as limitações dos nossos. E em seguida, a essa ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, então nós, os que estivermos vivos, se é que nós estaremos lá vivos, né? Se é que nós não estaremos no time dos que ressuscitam, depende de quando Jesus voltar, mas se você estiver vivo quando o Senhor Jesus voltar, então você vai ser também transformado num piscar de olhos, e nós receberemos também corpos glorificados, né? Ou seja, imortais, incorruptíveis e também isentos de toda inclinação do pecado. E aí só então os demais serão ressuscitados para juízo. Essa vinda do Senhor Jesus é vitoriosa, a sua vitória ficará clara e patente. Todos aqueles que zombaram dessas coisas verão acontecer diante dos seus próprios olhos tudo isso, né? Nós nos encontraremos então com ele nos ares, e aí viremos como esse séquito, né, do Rei dos Reis vindo sobre a terra, mesmo com todo o exército dos céus abalado, né, o sol, as estrelas, a lua e tudo mais, né? Toda essa estrutura de criação. Após isso, então, acontece o juízo final.
E nós não vamos falar aqui especificamente do juízo final, porque esse será alvo de uma outra mensagem na frente, mas depois disso, então, o que acontece é a consolação eterna, né? As nossas lágrimas serão enxutas, serão enxugadas, né? Então, nós ouviremos a palavra de aprovação da parte dele, né? Vinde benditos de meu Pai, não é isso? Entra no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, não é isso? E também, quando a gente fala dessa consolação e dessa vida eterna, é importante a gente ressaltar algumas coisas. Não existe inconsciência em relação à nossa vida presente. Algumas pessoas pensam assim, será que a gente vai lembrar do que aconteceu aqui? Porque se eu lembrar de quem eu era aqui, se eu lembrar que o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão, ou alguém muito querido meu, era muito querido meu, mas foi para o inferno, será que eu não vou ficar triste? Não há essa possibilidade de tristeza, de angústia, de choro, de sofrimento, de dor na vida eterna. Porque a glorificação do nosso corpo leva também junto consigo, de certo modo, essas nossas limitações e essas nossas emoções e sentimentos, né, que trazem o que nós chamamos de algum grau de infelicidade. Por outro lado também, nós estaremos diante do Senhor e o conheceremos como somos conhecidos. Então, nós veremos que foi justa toda a sua decisão e foi justo todo o seu julgamento. Então não existe nenhuma contestação ou insatisfação. Na verdade, nós glorificaremos a Deus por todas essas coisas. Nós diremos, grande é o Senhor, de fato, glorioso em todas as coisas. Amém? Conhecê-lo face a face eliminará de nós qualquer sentimento de preocupação ou de tristeza. Mas será que não podia? O mais será, não vai acontecer. Nós concordaremos plenamente com o Senhor, porque nós veremos claramente toda a sua justiça e nos alegraremos. Amém? E nos alegraremos no dia do Senhor. Amém? Não haverá essa coisa, mas e meu irmão, a minha mãe, não creram, não. A alegria da salvação e a plena convicção e certeza, a clareza de compreendermos que nós nunca fomos filho de outro a não ser do próprio Senhor. Entende? Passará essa noção de fui filho da minha mãe, mãe do meu filho, ou pai do meu filho, coisa parecida. Passará essa noção. A glória de Deus é tão grande, ou será tão grande nesses dias, e a verdade da sua justiça tão tremenda, a revelação da sua justiça tão tremenda, que tudo isso perderá expressão. Amém? Aqueles que muitas vezes escaparam da justiça dos homens, e isso para nós, principalmente aqui em termos de Brasil, nesses tempos, né? A gente tem uma certa angústia com isso. Aqueles que escaparam da justiça dos homens, aqueles que burlaram as leis, aqueles que conseguiram curvar os juízes ao seu favor, eles não curvarão o tribunal de Cristo, né? O Senhor, eles serão destruídos no final. E outra coisa que é importante, não existe aniquilação. Isso é uma coisa que eu até ia falar no dia do juízo, mas agora já antecipei, vamos lá. No dia do juízo não, desculpe, na mensagem do dia do juízo, que no dia do juízo não me darão a voz. Não vamos botar o microfone na minha mão, pode falar aí, pode tomar. Não vai existir isso. Mas no dia que nós vamos falar sobre o dia do juízo, né? Não existe aniquilação, gente. Nós somos, todos nós, toda a humanidade é eterna. É eterna. Para a vida eterna ou para a morte eterna, mas não há aniquilação. Não deixam de existir, nem nós, nem aqueles que se perdem deixarão de existir. Não há aniquilação. Ou vai viver a eternidade no novo céu e nova terra com Cristo, com o Senhor, em plena alegria, gozo e paz, ou vai viver no lago de fogo e enxofre, no Hades, né, no inferno, em completo tormento e desamparo. Não existe aniquilação, não deixa de existir, né, mas permanece para sempre. Então, esse é dessa forma que o Senhor vem. Ele vem repentinamente, ou seja, não é um processo, é um instante. Ele vem de modo glorioso, ele vem de modo vitorioso. Não resta mais nenhuma dúvida da sua vitória. E a sua vitória é a nossa vitória também. Amém? Então, que o Senhor nos dê coragem a cada dia para andarmos com o Senhor Jesus e construirmos, não uma arca, porque essa foi Noé que recebeu a ordem de construir, mas construirmos uma habitação com Deus no nosso coração,
cada vez mais, né, cheia da presença dEle, cada vez mais cheios do seu Espírito e do seu poder e da sua graça. Amém? Seja assim, então, conosco, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Eu tenho ainda aqui alguns slides, mas é só para nós refletirmos, né? Será precedida de sinais a vinda do Senhor, será imprevisível, será inesperada, tudo isso nós já falamos, será para juízo, e nós temos que manter a nossa vigilância. E assim então é que nós terminamos a nossa reflexão de hoje, mas não podemos tirar da mente aquilo que nós temos para o próximo domingo, tá? Então, vem aqui porque nós vamos conversar sobre o espírito do anticristo, o homem do pecado e sobre o pequeno tempo, o pouco tempo de Satanás solto no final dos tempos, e aí então o juízo final. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça, para que nós sejamos testemunhas fiéis a cada dia, a cada momento, enquanto aguardamos o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos essas coisas. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.